Olá, neste especial Fevale vamos falar de orientação profissional. Afinal, quem nunca ficou com dúvidas quanto à vida profissional, quanto ao caminho que devemos escolher para trilhar uma carreira profissional e promissora? E para falar deste assunto conosco, convidamos a professora Charlotte Spode, do projeto de orientação profissional e desenvolvimento de carreira aqui da Fevale. Tudo bem, Charlotte? Tudo bem, boa tarde. Então, para quem está escolhendo uma profissão, existe aquela coisa de, eu quero escolher achar a minha vocação. Isso existe ou é mito? Acho que é importante a gente questionar um pouquinho a ideia de vocação como algo predeterminado, ou seja, que eu já nasci, né, com aquela aptidão, aquela habilidade, eu preciso descobrir essa vocação. Na verdade, esse é um conceito muito reducionista. Nós podemos ter habilidades com as quais nós nos identificamos desde a infância. No entanto, muitas outras podem ser desenvolvidas. Isso colocaria uma única escolha, uma única aptidão, privaria a pessoa da própria liberdade de escolha. E de que forma o jovem faz isso? Qual o caminho que ele deve seguir para encontrar, essa resposta? Bom, não é um caminho simples, Os jovens, em época de escolha profissional, é importante situar que, na maioria das vezes, eles são adolescentes, E que, por si só, já é um momento complicado da vida, essa passagem, de criança e a entrada na vida adulta. Então, escolher uma profissão não é só escolher o que fazer, mas também escolher quem ser. E por isso pode ser um momento de muita ansiedade, levando em conta também que existe toda uma pressão social nesse momento. De que forma ele pode lidar com essa pressão? Bom, a primeira coisa é ter claro que a escolha profissional é uma escolha muito importante, mas é uma das primeiras que ele vai ter que fazer, ao longo da vida dele ele vai ter muitas outras escolhas ainda a fazer. O importante, então, nesse momento é que ele possa parar para refletir, parar para ver quais são os gostos, como ele se vê, como é que ele se projeta no futuro, que pode ser um pouco complicado também, mas fundamentalmente se dá esse tempo para reflexão. Como é uma coisa que causa muita ansiedade, o que nós percebemos é que os adolescentes, os jovens, eles postergam esse momento de parar para pensar e aí lá no final do ensino médio, no último ano, entram em desespero. E agora? Agora eu tenho que escolher. Quando na verdade esse assunto já deveria ser debatido, conversado, sem pressão, mas desde a entrada no ensino médio. E depois que ele inicia na faculdade, de repente vê, não era bem isso que eu queria, Vem aquela frustração, olha só, eu escolhi errado. Isso pode acontecer. Pode acontecer, sim, Muitas pessoas não seguem a primeira escolha profissional. Então, ninguém escolhe pensando em fazer uma escolha que não vai seguir. No entanto, se isso acontecer, não é o fim do mundo. Ele pode mudar o caminho, ele pode procurar outras alternativas, até em função do amadurecimento, de ter visto que não era bem aquilo que ele queria, E novamente parar, pensar e refletir sobre o que ele quer, o que ele gosta, e também buscar informações sobre as profissões. Nós temos hoje uma quantidade de profissões e ocupações e carreiras muito maior do que aquela que nós tínhamos há uns anos atrás, algumas décadas atrás. Se isso abre um leque de possibilidades por um lado, por outro ainda pode confundir mais, Então é importante, ao lado do autoconhecimento, é poder buscar informações sobre os cursos, sobre as ocupações, conhecer a realidade de trabalho dos profissionais, porque muitas vezes a escolha é feita muito mais com base numa fantasia ou aquilo que se vê no primeiro momento do que na realidade propriamente dita. Então, ver quais são as possibilidades dentro dessa profissão, quais são os campos de atuação possíveis, com qual deles eu posso me identificar. Conversar com profissionais é um aspecto muito importante também. De que forma é feita essa orientação profissional aqui na Fevale? Quais são os procedimentos? Aqui na Fevale, no projeto de orientação profissional e desenvolvimento de carreira, nós trabalhamos 3 aspectos principais: o autoconhecimento,
a informação profissional e a escolha propriamente dita, porque por mais que seja difícil, é necessário fazer essa escolha, né? É importante frisar que nós não trabalhamos com testes vocacionais, não porque os testes vocacionais sejam ruins, mas porque eles são mais um instrumento. E como a família, os amigos, né, podem ajudar o adolescente, o jovem que está em dúvida? Bom, em primeiro lugar, entendendo que esse é um momento que causa angústia e causa ansiedade, né? No caso dos pais, os pais querem o melhor para os seus filhos, né? Querem que os filhos sejam felizes e tenham uma carreira bem-sucedida. No entanto, muitas vezes os pais colocam os seus desejos, aquilo que eles gostariam, à frente do que os próprios filhos querem. Então, eu acho melhor para o meu filho isso, ou até mesmo eu gostaria de ter tido essa profissão, então acho que o meu filho deva segui-la. Então, o que um pai e uma mãe devem fazer? O diálogo, né? Tentar entender que esse é um momento bastante confuso. E assim como tem jovens com dúvidas, tem alguns que já desde criança sabem, né? E quando eu crescer eu quero ser, e é isso que seguem, né? Uhum. Por que acontece essa diferença? Embora não seja mais comum, porque tem pesquisas até que mostram que 2/3 dos jovens em momento de escolha não têm certeza, para algumas pessoas é muito claro, já desde a infância, a profissão que querem seguir. Né? Isso se dá por inúmeros fatores, pela identificação, porque tem um profissional dessa área que, em casa, um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, né? Ou então porque convive no meio com profissionais daquela área, porque viu na TV, de repente se identificou, né? Não é o comum, né? Mas acontece também. Aí a escolha ela é menos conflitiva. Que nem no meu caso, eu escolhi jornalismo porque foi um ambiente de trabalho, né, que me inspirou a gostar da profissão. Essas influências, no caso da passagem do jovem por vários empregos, assim, pode influir bastante na escolha? Pode, com certeza. Muitas vezes o jovem, por não ter conhecimento de determinadas áreas, descarta. Mas quando eu tenho uma passagem por uma determinada área, através de um emprego, de alguma atividade que eu realize, eu consigo conhecer o cotidiano e posso me identificar. Então, algo que, de repente, eu tenho um estágio, um emprego, né, que não é para ser algo temporário, mas eu convivendo naquele meio, eu me identifico. Então, a descoberta de interesses e até de habilidades, né, por exemplo, para lidar com o público, né, podem acontecer, sim, a partir da convivência nesse meio. E então, para aqueles jovens que estão em dúvida, qual o recado, assim, a dica que tu deixaria para esta pessoa? Bom, em primeiro lugar, dizer que é normal, a dúvida ela é normal. Em segundo lugar, assim, algumas dicas, não existe, a escolha não é num passe de mágica, ela não se dá num passe de mágica, né? Mas algumas dicas podem facilitar. Primeiro, olhar para si, para aquilo que gosta, né? Para as minhas habilidades, né? Tentar me conhecer um pouco melhor. Em segundo lugar, buscar informação profissional sobre as profissões. E aí, isso tem que ser feito de maneira com um pouco mais de calma, porque para escolher eu preciso parar, refletir, discernir, né? Então não é zapear pelas informações, né? Nós temos muitas informações hoje com a internet, né? Mas é poder ter um pouquinho de realmente se deter, né, em cima daquelas profissões e pesquisar. Tá? Tá certo, muito obrigada, professora. Eu que agradeço, obrigada. E o especial da TV Fevale sobre o projeto de orientação profissional e desenvolvimento de carreira termina aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, entre em contato com a professora Charlotte através do e-mail pop@fevale.br ou ligue para o 3586-8800, ramal 8620. Até o próximo programa. Tchau!